Olá, aqui é a Grace Paine da Tu Makeup Brasil e hoje eu estou muito feliz porque a gente está iniciando mais uma série de vídeos, uma nova série de vídeos, e essa série ela vai falar sobre a vida de uma maquiadora. Como é a vida de uma maquiadora no seu dia a dia? Para trazer informações para contar essas histórias, nada melhor do que as próprias maquiadoras. Então, para abrir essa série com chave de ouro, eu convidei uma amiga minha já, eu conheço a Isa há muito tempo, e ela era aqui de Cascavel, depois ela acabou indo para Curitiba. E aproveitando que ela veio passar uns dias aqui em Cascavel no feriado, eu já conversei com ela, ela cedeu o seu tempo para estar conversando com a gente e contando um pouco mais sobre a vida dela, como ela transformou essa paixão pela maquiagem em uma profissão, tá? Então, Isa, bom, para quem não conhece, Isabela Japiaçu, ela é maquiadora profissional. Oi, Isa, tudo bem? Oi, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Então, Isa, eu queria que você contasse pra gente como que você começou a sua carreira, contasse a sua história. Você já nasceu sabendo que ia ser maquiadora? Não nasci sabendo que ia ser maquiadora, não. Fui tudo menos maquiadora antes disso. Nunca fui muito de me maquiar também, sempre fui assim bem relax, assim, nunca fui de estar super produzido o tempo todo. Eu sou formada em história, fui professora de história, e aí quando eu mudei para Curitiba eu fui trabalhar em outra área. E aí um dia eu estava passando na frente de uma escola de maquiagem e entrei e me matriculei e comecei a trabalhar com isso. Então você era professora de história. Nossa, nada a ver. Não, nada a ver. E tipo, você nem pensava em ser maquiadora, na verdade. Foi por acaso que você passou por essa escola e teve um interesse. E daí, depois disso, o que foi que aconteceu? Então, passei nessa escola, me matriculei, tive muita dificuldade no começo, porque, como eu disse, eu nunca fui uma mulher mega vaidosa, de estar sempre maquiada, então eu realmente não sabia. Eu demorei muito para aprender. Não fui uma pessoa que tinha um dom, como a maioria das meninas já tem um dom para maquiagem. Não, eu não era assim. Tinha as duas mãos esquerdas, assim, sabe? E eu aprendi mesmo, só que eu sempre imaginei que eu ia sair dessa escola e que as coisas iam fluir muito rápido, que eu ia trabalhar num salão e que a minha vida seria essa, uma maquiagem social. E já fazem quantos anos que você está, então, nessa carreira de maquiadora, que você realizou esse curso e até hoje, assim? 5 anos já. Já. 5 anos. E daí você não tinha, assim, o dom, como você disse, com as duas mãos esquerdas. Então, é possível realmente uma pessoa, uma mulher que nunca tenha tido contato com maquiagem, se tiver interesse e praticar bastante, é possível ela conseguir aprender. Sem sombra de dúvidas, é super possível. Eu sou a prova disso. Que se você estudar, se você se dedicar e treinar e tiver o interesse 24 horas por dia, porque não é só isso. Você tem que entender de tendência, você tem que saber o que tá. Às vezes é uma pele mais opaca, às vezes é uma pele um pouco mais brilhante que é a tendência daquele momento. Então, se você estudar e se dedicar, não interessa, você vai conseguir. Vai conseguir, né? Você não precisa ter nenhum talento especial, né, Isa? Então, e você poderia falar pra gente como que tá a tua vida hoje? Você fez esse curso, achou que ia trabalhar em salão, com maquiagem social, e o que você acabou fazendo, então, realmente com a maquiagem? Bom, então terminei o curso, achei que ia bombar, trabalhar em salão, que a vida ia ser todo esse glamour, e não foi. Mas foi muito mais legal. Eu comecei a trabalhar com televisão, cinema, caracterização, e hoje a minha vida é bem corrida, porque eu saio de uma gravação, vou para outra. E eu achei um meio onde eu me identifiquei muito mais de poder criar coisas diferentes e criar personagens que, para mim, ficou muito melhor do que trabalhar em salão. É um nicho diferente, porque, geralmente, acho que a maioria das pessoas que fazem o curso, elas fazem achando que elas vão trabalhar em salão. E não, gente, tem
infinitas outras possibilidades de trabalho que não é ficar dentro de um salão. A grande maioria, quando se forma, faz o seu primeiro curso, para pegar a prática, para aprender bem, acaba indo para a maquiagem social, ou mesmo trabalhando em salão, ou tendo seu próprio estúdio, indo nas casas. Mas, além disso, tem uma infinidade de outros nichos, como você falou, dentro da maquiagem profissional, que estão, inclusive, com carência de profissionais na área, né, Isa? Exatamente. Caracterização, por exemplo, é um trabalho que é muito difícil de fazer, então é muito difícil ter quem faça. Por exemplo, eu crio próteses, se uma pessoa a gente vai gravar uma cena de uma pessoa que vai se acidentar e vai perder uma perna. Então, eu faço essa perna à parte, eu vou fazer todos os cortes. Então, você tem que entender também de televisão, de luz, de direção de arte, do diretor, entender isso também. Você tem que saber estudar, conforme você falou antes, se profissionalizar, buscar estar sempre dentro das tendências e também saber se relacionar com as pessoas, né? Isso que você falou, de estar em contato com os diretores, de estar em contato com as pessoas do meio, eu acho que deve fazer bastante diferença também, né, Isa? Faz muita diferença. Eu sempre falo que para você trabalhar em cinema, você tem que respeitar uma hierarquia. Isso para mim, a coisa mais linda que tem de trabalhar num set de gravação, é saber quem manda e quem obedece. E mesmo assim, você conseguir impor as suas ideias, mas sabendo de quem dá a opinião final. E quando isso acontece, quando você não quer brigar, quando você entende isso, o trabalho flui bem bonito mesmo, porque a ideia principal, às vezes, está na cabeça do diretor, não está na tua. Então, você tem que adaptar isso, tentar entender e chegar lá para fazer um bom trabalho. Dar o melhor de você sempre, né, Isa? E você, então, consegue viver apenas da maquiagem profissional? Você consegue se manter financeiramente apenas sendo maquiadora? Sim, com certeza, gente. Tem mercado para todo mundo. Para os bons profissionais, sempre tem mercado. Não adianta. Então, se você estudar e você correr atrás... E no começo foi muito difícil, porque como eu estava em Curitiba e eu não conhecia muita gente, então ter essa primeira chance de mostrar o meu trabalho foi bem complicado, assim. E eu sempre dou risada. Hoje, na época era triste, mas eu sempre dou risada lembrando que eu chorava porque... Eu queria fazer, mas eu não tinha nem amigas para treinar, então isso era bem difícil. Mas aí depois que eu tive a primeira chance, para mim bastou uma chance. A hora que eu consegui a primeira, aí eu falei, deixa comigo que agora daqui toco eu. Eu até gravei um vídeo falando sobre persistência. Eu acho que essa é uma grande virtude que uma maquiadora profissional tem que ter, e correr atrás e criar a oportunidade. Igual você falou, você foi para Curitiba sem conhecer ninguém, sem ter nem uma amiga para estar praticando, e você deu o melhor de si, estudou e foi atrás da sua oportunidade. E conseguiu, né? Então, isso serve também como assim, um exemplo para mostrar para as apaixonadas pela maquiagem que é possível. Se você persistir, se você correr atrás, você pode conseguir criar uma oportunidade para você se destacar. E o trabalho da Isa, gente, ele é muito legal, sabe? Eu não sei se vocês já acompanham o trabalho dela, ela está com um canal no YouTube, é muito legal. Ela é o tipo de pessoa que ensina você a se maquiar, mas você não vai só aprender a se maquiar, você vai se divertir muito, né? Então, Isa, você pode falar um pouquinho também do seu trabalho que você está fazendo agora nas redes sociais? Então, eu comecei o canal no YouTube porque os amigos pediam muito para eu fazer vídeos. E eu sou muito engraçada. Aqui eu tô meio séria, né? Porque é uma entrevista mais séria, mas eu sou muito engraçada. E eu queria achar uma coisa que fosse acessível. Eu queria me colocar numa situação onde a pessoa que me assiste, ela vai se identificar, porque ela vai estar de pijama em casa. Eu queria estar mais perto das pessoas. E tem muita gente que, às vezes, não sabe passar um batom. Pessoas que não estudam maquiagem, por exemplo, né? Gente do dia a dia, mães, primas, tias. E eu queria fazer isso, eu queria fazer um vídeo que fosse acessível para as pessoas. Então, nesses vídeos, eu não faço maquiagem de forma profissional. Não, eu faço a maquiagem bonita para uma festa, eu vou ensinando um tema, mas assim, coisas que elas podem fazer também. Então, se eu borro, eu limpo, eu não corto isso, sabe? Porque em casa, a pessoa que está assistindo, acontece isso. Sim. Então, eu deixo isso bem, bem próximo entre tem muita proximidade entre eu e a pessoa que está me assistindo.
É muito legal, gente, o trabalho dela e vocês vão rir muito, com certeza. Isa, então agora acho que para acabar, para finalizar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo está muito legal, mas eu queria que você deixasse uma dica ou algum conselho, tá? Para as meninas que estão assistindo, que têm interesse em seguir carreira como maquiadora profissional, o que você aconselha a elas? Bom, não desistam nas primeiras frustrações, porque vão ter frustrações. Procurem o máximo de amigas e façam um bom portfólio. Façam muita maquiagem, treinem muito. Se vocês têm gente para maquiar, se vocês não tiverem, procurem na rua pessoas, coloquem lá nas redes sociais e façam um bom portfólio. Treinem, estudem muito, assistam muitos vídeos, tem muita coisa boa na internet, tem muita qualidade de trabalho que vocês podem se inspirar. E eu acho que o segredo é esse. E corram atrás, levem portfólio, batam na porta, ouçam não, mas não desistam. Porque comigo foi isso. Eu corri atrás, mesmo não tendo gente para maquiar no começo, não tendo amiga para treinar. E eu precisei só da primeira vez, do primeiro sim. Depois que eu tive, aí a coisa andou. É isso então, né, Isa? Se a pessoa estudar, tiver força de vontade, for persistente, não desistir no primeiro fracasso, se profissionalizar, com certeza vai ter uma boa oportunidade e ela vai conseguir estar preparada para agarrar ela com as duas mãos. Então, Isa, eu queria te agradecer de coração, tá? Por você estar dispondo do seu tempo, estar aqui junto com a gente hoje, falando sobre a sua história, dividindo a sua história. E eu queria que você deixasse para a nossa audiência os seus canais, né, nas redes sociais, para o pessoal acompanhar o seu trabalho. Gente, muito obrigada. Eu que te agradeço. Fiquei super lisonjeada com o convite. E espero que vocês tenham gostado também da entrevista. Então, as minhas redes sociais são... YouTube, o meu canal é Bela Isa, que é o meu nome ao contrário. Facebook, Bela Isa também. E no Instagram, Bela Isa Oficial. Legal, Isa. Gente, não deixe de acompanhar o trabalho dela, tá? É muito legal. Com certeza vocês vão se divertir muito também. E fiquem de olho, tá? Que de agora em diante a gente vai estar gravando mais episódios dessa série, tá? Hoje a gente abriu com chave de ouro com a Isabela Japiaçu. O trabalho dela é muito legal, é único. E nos próximos dias a gente vai estar gravando e subindo mais vídeos contando histórias de outras maquiadoras e de como elas têm trilhado esse caminho, tá? Se você gostou, não deixa de clicar no gostei. Vamos, clica no gostei, clica. Deixa os seus comentários também. Se você tiver alguma pergunta, de repente, para a Isa, deixa nos comentários também aqui no vídeo, que daí ela vai estar respondendo para a gente depois. E eu vejo você no próximo vídeo. Super beijo. Tchau, tchau.